Ainda dá tempo? Eu acho que dá. Hoje eu acordei pensando em uma pessoa. O nome dela é Raimunda. A Raimunda, ela foi minha babá. Não é porque minha mãe fosse rica. Quando a gente era criança, passava longe disso. A minha mãe, quando separou do meu pai, foi ser manicure e ela passava o dia inteiro fora, atendendo as clientes. E como a gente era pequeno, tinha que ter alguém para olhar a gente. Então a Raimunda era uma vizinha que tinha por volta de 14, 15 anos, que quando a minha mãe saía para trabalhar, ficava olhando a gente. E a minha mãe pagava ela, né? Naquele tempo era assim, gente, eu tô falando dos anos 70, tá? Então, o que acontece? Eu nunca perdi contato com a Raimunda, porque como ela cuidou da gente, eu tinha um apego, né, sentimental, né, em relação a ela. Vez ou outra, a gente mantinha contato. Demorava, mas mantinha contato. Então, cresci, me tornei adulta, uma mulher feita. De vez em quando eu ia lá encontrar a Raimunda. Então, a história da Raimunda é o seguinte. A Raimunda, ela tinha um namorado quando tinha 15 anos. E aconteceu o seguinte. Naquela época, quando os casaizinhos se apressavam a ter intimidades, aí o que acontecia era o seguinte, as pessoas eram obrigadas a casar. Não é como hoje, né? Eram obrigadas a casar. A minha mãe contava, e ela me contava também, que quem fez o casamento dela foi a minha mãe, que foi atrás do namorado dela para poder obrigar ele a casar. Você vai ter que casar. E assim foi. Inclusive, minha mãe que desenrolou tudo para ela casar. O que aconteceu? Casaram. E a Raimunda foi morar na casa dos pais do agora marido. E foi um casamento que deu muito certo, eles eram muito apaixonados, foi um casamento que deu muito certo. E a Raimunda teve 6 filhos, foram 6 filhos. Olha, era a coisa mais linda de ver, eles eram eternos namorados, eram muito apaixonados. Ela era louca por ele era louco por ela em todas as fases. Raimundo envelheceu, né? O tempo passa, a gente envelhece, Raimundo envelheceu. Vez ou outra, tinha contato com Raimundo, ia lá visitá-la e tal. Um certo dia, eu recebi uma ligação desesperada da Raimunda, dizendo que o marido dela havia passado mal e havia falecido. Imediatamente eu fiquei, meu Deus, e agora que vai ser da Raimunda? Porque ele era a vida dela, ela era a vida dele. Como é que a Raimunda vai existir sem ele? Como era a vida da Raimunda? O marido trabalhava, né? Trabalhava fora, numa empresa. E ela cuidava da casa. Então, nessas alturas do campeonato, não eram só os filhos, já eram os netos. A Raimunda tinha problemas de saúde. Ela tinha umas dores no corpo e tal, vivia correndo. O marido dela vivia correndo com ela para o hospital, que ela passava mal, cheia de dores. E tinha muitos problemas de saúde e tal. Enfim, o marido morreu. Você sabe quando você tem uma casa que tem terreno e aí os filhos vão crescendo, vão casando e vão construindo uma casinha dentro daquele terreno para viver com a sua esposa? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a Raimunda. À medida que os filhos foram se relacionando, foram decidindo casar, eles foram construindo suas casinhas lá no terreno. Então todo mundo morava junto, morava perto, vizinho, todo mundo junto, né? A Raimunda já tinha muitas responsabilidades em casa. Ela ajudava os filhos, ela ajudava a cuidar dos netos. Muita coisa dependia da Raimunda para acontecer. Com a morte do marido, Raimunda virou pensionista. Ok. E tudo ficou sob responsabilidade da Raimunda.
Tudo que tinha para resolver, alguma coisa que faltava na casa de algum filho, era com a Raimunda. Se tinha que comprar alguma coisa para algum neto, era com a Raimunda. Para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água de um ou de outro. Tudo era em função da Raimunda. E quando eu estive lá, que a gente começou a conversar, depois que eu fui visitá-la, né? Depois do falecimento do marido, a Raimunda me disse: Mônica, você sabe quanto eu recebo de pensão? Aí eu disse: não. Ela disse: é X. Aí eu: poxa, que bom. É um valor muito bom. Considerando que você não paga aluguel e tudo. Aí ela falou: só tem uma coisa. Tudo aqui que acontece aqui é comigo. Aí eu falei: é mesmo? Aí ela começou a falar: ó, filho tal, não consegue durar muito tempo o emprego, filho tal, não sei o que, não sei o que. Começar a apontar, né? Comentar um pouco sobre as características de cada filho. E nessas alturas, uma pancada de netos, né? Ela tem vários netos. E eu: é mesmo? Sim, é. E eu, bom, voltei para casa e o que aconteceu? Passou mais um tempinho, tipo, não muito tempo, eu voltei lá de novo, vou ver como tá a Raimunda. Como é que ela tá se virando, né, existindo sem o marido, porque afinal de contas ele era tudo para ela era tudo para ele, eles eram a vida um do outro. Quando eu cheguei lá, ela me disse: Mônica, tem uma pessoa ali que tá querendo namorar comigo. E eu fiquei muito surpresa, porque fazia pouco tempo que o marido dela havia falecido. E eu: é mesmo? Isso que coisa, mas eu não sei, sabe? Eu não sei. Aí eu falei: segue o seu coração. Ok, conversei, voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando: gente, eu pensei que a vida da Raimunda ia se acabar, porque ele morreu, o marido dela morreu, porque eles eram muito unidos. E eu fiquei surpresa, porque a gente vê realmente pessoas que quando ficam viúvas, né, que caem numa tristeza tão grande que não conseguem mais pensar em tocar a vida adiante, porque são consumidas pela tristeza. Não, a minha vida acabou. Então, quando não diz a minha vida acabou, eu não consigo deixar de ser triste porque perdi o meu marido. Nós éramos muito ligados. Estou só fazendo um comentário, não é crítica, tá? Mas para a história de amor que eu presenciei deles dois, que era a coisa mais linda de ver, eles eram eternos namorados. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Passei mais um tempinho sem ver a Raimunda, alguns meses. Para minha surpresa, eu recebo uma mensagem de voz no meu zap da Raimunda dizendo o seguinte: olha, eu conheci uma pessoa. Ele é bem mais novo do que eu. Aí eu: é mesmo assim. Quando ela me disse a idade dele, eu fiquei boba, porque eu tenho 58. Porque eu tenho 58. A Raimunda, ela deve ter uns 65 anos no mínimo. E ela falou, continuou a mensagem, né? Eu fui morar com ele. Ele tem um sítio, me chamou para ir morar com ele, e eu fui, e eu quero que você venha me visitar. Quando eu ouvi essa mensagem, eu fiquei de queixo caído. De imaginar que a Raimunda simplesmente saiu do habitat natural dela, daquela vida que ela levava há décadas, com os filhos, com os netos, com tudo que lembrava o ex-marido, abandonou tudo e decidiu começar uma nova vida. Do zero, do nada. A primeira coisa que eu pensei foi: gente, isso não deve ter dado muito bom com os filhos, não. Porque tudo girava ao redor dela, ao entorno dela, inclusive financeiramente. Então, como é que as pessoas aceitaram a mãe ter a ousadia, entre aspas, de sair de casa para viver a vida dela? E nós? Esse foi o primeiro pensamento que eu tive. Eu acho que eles devem ter pensado assim: nós. Ela largou a gente, os filhos e os netos, por causa de um homem que ela acabou de conhecer.
Eu acho que não deve ter dado muito bom, não. Inclusive, eu não sei, porque eu ainda não fui visitá-la no sítio. E também não voltei lá para falar com os filhos dela, para saber como é que está o sentimento deles. Eu acredito que não deve ter dado muito bom, não, porque realmente eles contavam muito com o dinheiro dela. Sempre foi assim, e com a morte do pai deles, deve ter piorado, né? Eu acredito que deve ter piorado. E eu comecei esse vídeo fazendo a seguinte pergunta: ainda dá tempo? Eu acho que a Raimunda é um belo exemplo para servir de reflexão. Eu penso assim, que sempre dá. Não importa se você é 40 mais, se é 50 mais, se é 60 mais, se é 70 mais. Sempre dá tempo. Se é 80 mais, não importa, sempre dá tempo para recomeçar de alguma forma. Se para Raimunda deu, eu acredito que para você também dá. Basta você tomar a decisão. E eu fiquei pensando sobre o seguinte: o que é liberdade? Eu acho que liberdade é poder de escolha. Liberdade, na verdade, é poder escolher. Fazendo um paralelo bem simples e grosseiro, no tempo da escravidão, que as pessoas ficavam escravizadas nos engenhos, nas fazendas, elas só tinham direito a trabalhar por um prato de comida, 16, 18 horas por dia. Quando a tarde caía, que a noite começava, elas eram encaminhadas para as senzalas. Elas não tinham poder de escolha. No outro dia, o sol ia nascer e o dia que nasceu iria ser igual o dia que terminou. Elas não tinham liberdade, elas não tinham poder de escolha. Mas mesmo assim, alguns fugiram, né? Os escravos, chamados escravos fujões. Que bom, né? Então, eu pensei, eu acho que liberdade é isso, sabe? Liberdade é poder de escolha. E você tem o poder de escolha. Se você pode escolher, se você ainda pode escolher o que você pode fazer, então você tem liberdade. O que a Raimunda fez, talvez seja o que você esteja precisando fazer. Soltar. A Raimunda soltou. Você acha que foi fácil para a Raimunda fazer isso? Com certeza a Raimunda ama os filhos e ama os netos. São frutos do amor dela, com o grande amor da vida dela. Mas a Raimunda se negou a não pensar nela. A Raimunda se priorizou. A Raimunda teve desejo de continuar, de seguir em frente, de seguir, de sentir o ar da vida com frescor. E a Raimunda teve uma coisa muito importante nessa vida que a gente não pode deixar de ter: coragem. Porque é preciso ter muita coragem para fazer o que ela fez. Ela poderia pensar: e se não der certo? E se não der certo? Como é que eu vou voltar para minha casa tão humilhada? Raimunda não pensou nisso. A Raimunda, eu acredito que ela foi prática. Se não der certo, eu volto para minha casa está lá. Se os meus filhos vão ficar chateados ou não porque eu voltei, isso é com eles. Mas a minha casa está lá. Se não der certo, eu volto para minha casa. Mas eu tentei, eu arrisquei ainda ser feliz com o tempo que eu tenho pela frente, com a saúde que eu ainda tenho. Eu acho que Raimunda deve ter pensado isso. Então, Raimunda foi muito corajosa. Então, eu acho que você precisa pensar: o que você precisa soltar? Se você está vivendo a vida e você não está se sentindo feliz, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer, se você não souber o que você deve fazer da sua vida, é olhar para dentro de si. Promover um reencontro com você mesma. Voltar ao passado para pensar assim, para lembrar o que você gostava de fazer antes de tudo isso, dessa bagunça toda. O que naquela época você pensava: se eu tiver isso, 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 eu vou me sentir feliz, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, eu vou me sentir plena.
Se você fizer essa viagem interior, você vai começar a lembrar da pessoa que você era, que você anda esquecida. E você vai ter uma chance muito grande de saber o que você quer para você. Você vai se perguntar: em que momento foi que eu deixei de acreditar em mim? Em que momento foi que eu parei de fazer as coisas que eu gostava, de pensar em mim? Em que momento foi que eu comecei a me sabotar? Em que momento foi que eu passei a viver muito mais para os outros do que para mim? Porque para a gente fazer os outros felizes, a gente primeiro tem que se fazer feliz. Aí fica justo o jogo, sabe? O jogo fica justo assim. Não você vivendo em função dos outros, de fazer os outros felizes e esquecer de você. Eu acho que nesse momento da sua vida, 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, você tem o direito e a obrigação de agora começar a se priorizar. Será que dá tempo? Eu acho que dá. Procura começar a repetir as coisas que você lembrou que te faziam felizes no passado. Aqueles dias, sabe, que te deixava muito feliz com a vida, com a tua existência. Ou então, começa a pensar nas coisas que você pode fazer. Que naquela época você pensava, se um dia eu puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Quem sabe a época não é agora, porque você tem mais independência financeira, você tem saúde e você precisa aproveitar isso. Você precisa aproveitar o tempo que você ainda tem pela frente, fazendo usufruto do que você conquistou, do que você tem financeiramente, sabe? Você lutou uma vida inteira, batalhou uma vida inteira para chegar nesse momento. Então é justo que nesse momento você se volte para você, você invista em você, você gaste seu tempo e seu dinheiro com as coisas que você gosta de fazer. É isso. Então, a Raimunda para mim cometeu um ato de coragem muito grande que todos nós deveríamos ter. Engraçado que veio de uma pessoa simples, né? A uma pessoa simples, com pouca cultura, pouco estudo. Coragem não tem nada a ver com ter estudo, com ter cultura. Coragem tem a ver com ter vontade de viver. Escolher, optar por continuar viva, por querer viver. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Essa história já tem uns 2 anos. É porque hoje eu lembrei da Raimunda e eu, poxa, acho que vale a pena falar sobre a história da Raimunda para, quem sabe, motivar as pessoas, né? De alguma forma. Então tá dando certo o relacionamento dela, né? E não tem aquele ditado que diz que seja eterno enquanto dure? Já tem uns 2 anos que a história que ela resolveu investir está dando certo. Então, de alguma forma, valeu a pena. E agora que eu falei da Raimunda, o que vai acontecer é que eu vou me programar para ver se faço uma visitinha para ela lá no sítio. E ela diz, quando ela fala comigo, que ela tá super feliz. Eles têm poucos vizinhos, sabe? Um sítio aqui, outro sítio acolá. Eles vivem um para o outro. Ela gosta das mesmas coisas dele e ele gosta das mesmas coisas dela, apesar dele ser 15 anos mais jovem. Olha que maravilha, né? Então é isso. Pega o exemplo da Raimunda de que, olha, ainda dá. É possível sim, você não morreu, você está vivo, como não é possível? Você só tem que entender que as pessoas que estão ao teu redor, que precisam de você, que você sabe que de alguma forma precisam de você, talvez financeiramente ou emocionalmente, elas têm totais condições de assumirem a vida delas e tocarem a vida delas. Não vai ser porque você resolveu fazer uma excursão para conhecer um outro estado, ou uma excursão para fazer turismo interno no seu estado, ou para conhecer um outro país, que você vai passar uns dias fora, não vai ser por isso que eles vão morrer, né? Se acabar. Não vai ser assim. Eles vão conseguir passar sem você. E você vai ficar tão bem quando sentir que está vivendo a sua vida, que você retomou sua vida, que eles vão ficar, poxa, que legal, mamãe tá com outro ar, tá com outra energia. Eu acho que você vai encontrar muito mais apoio do que você pensa.
E se o apoio que você esperar não vier conforme você pensa, você espera, não tem problema, basta você não dispensar tanta importância para isso. Vai continuar tudo do jeito que está, sendo que agora você foi capaz de se voltar para você, de recarregar as suas baterias para seguir em frente e viver a sua vida como Deus espera que você viva, porque se ele achasse que acabou para você, ele já tinha te levado. Se você ainda está aqui é porque a vida ainda espera coisas de você, entre elas olhar para você e ser feliz, se sentir mais plena. Eu estou falando disso desde o começo, na verdade eu estou falando isso. Levar uma vida é sobre levar uma vida mais plena. Então, o vídeo é sobre isso. Ainda dá tempo, sim. Basta você ter coragem. Basta você entender que você tem uma coisa chamada liberdade e que liberdade é poder de escolha. E isso você tem. Você tem o poder de escolher. Então, aproveita, entenda que os anos que você ainda tem pela frente, o tempo de vida que você ainda tem pela frente, é para você curtir, aproveitar, sabe? Comprar aquilo que você tem vontade de comprar, mas não compra porque tem que economizar dinheiro para um filho, para um neto, para uma neta. Não, sabe? Se satisfazer, satisfazer os seus desejos. Visita mais as pessoas, sai mais de casa, sabe? Seja um pouco mais ousada. A Raimunda foi bastante. E se a Raimunda foi, se a Raimunda conseguiu, na idade dela, com os problemas de saúde que ela tem, você também consegue. Você também vai conseguir. Eu acho, eu tenho certeza que ainda dá tempo. Então, se de alguma forma o que eu falei para você fez algum tipo de sentido, ressoou, gostaria de pedir para que você deixasse like, se inscrevesse no canal, porque eu tenho gravado vídeos e tenho esquecido de pedir o bendito like e a bendita inscrição. Fica bem e força aí, tá? Fica bem.